E eu vou passar a palavra agora para Olívia Carolino. Olívia é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de São Paulo, fez mestrado de Desenvolvimento Econômico na área de História Econômica pela Unicamp e é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Integrou o corpo docente do Departamento de Ciências Econômicas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo entre 2008 e 2017 e fez parte da equipe de educadores populares do Centro de Educação Popular e do Instituto Sede Sapiens, no período 2015-2008. Atualmente, ela trabalha e é do núcleo que está levando à frente o projeto de construção do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social aqui no Brasil e na América Latina. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, quero reiterar a importância dessa parceria com a UFRJ, na figura da professora Mônica e todos do núcleo de pesquisa, para a realização desse ciclo de seminários que dá consequência a um dos objetivos do Instituto, que é realizar uma ponte entre os movimentos populares e a universidade. Então, é muito importante, né, na construção desse processo estarem os movimentos envolvidos em conceber e realizar essas discussões. O Instituto Tricontinental, em que eu trabalho, é uma iniciativa recente que nasce nos marcos da Assembleia Internacional dos Povos e eu vou trazer um pouco a perspectiva a partir desse lugar, né, dos movimentos populares que constroem esse processo. Então, acho que eu estou aqui um pouco mais como a parte militante do que propriamente dito essa trajetória na universidade. Eu vou dividir a fala em 3 momentos. O primeiro, aproveitando que é um espaço de reflexão, um seminário, trazer elementos do que eu vou chamar aqui de uma matriz própria e autônoma do pensamento crítico na América Latina para a gente conceber o tema da integração a partir da luta dos povos. Um segundo momento, cotejar alguns elementos do cenário que a gente vive, né, algum comentário sobre o desafio de integração atual e chegar, propriamente dito, na Assembleia Internacional dos Povos. Vocês topam? Bom, a nossa questão, a partir dos movimentos populares, como o MPA, o MST, o Levante, estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui, então vocês sintam coautores aí dessa exposição, é como pensar um projeto de integração a partir da luta dos povos. Então, a partir das contradições que colocam o processo histórico em movimento na América Latina, a gente acredita que é possível reconhecer a existência de uma matriz própria e autônoma de pensamento. E aí, com o risco de ser um pouco caricata, mas pelo tempo eu vou me valer de um recurso de uma historiadora argentina, que é a Alcina Argumero, que lança a mão de uma comparação entre produções teóricas em mesmos períodos na América Latina e na Europa. Então, a Alcina vai dizer, olha, por exemplo, no mesmo tempo em que o Kant se perguntava o que é ilustração, o Tupac Amaru morria escortejado por liderar uma rebelião indígena que precedia os processos de independência na América Latina. Então, Kant apontava para o entendimento de emancipação relacionado ao livre pensar, livre de qualquer tutela, e cronologicamente, né, o Tupac Amaru, ou propriamente dito, a Revolução do Haiti triunfa, né, supostamente a partir daqueles povos incapazes de formar uma civilização, né, estavam formando ali processos de lutas de massa, lutas populares. Ao mesmo tempo em que o Hegel está maturando o sistema filosófico que vai definir a América Latina como povo sem história, o Simão Bolívar, junto a outros libertadores da América Latina, lidera a epopeia de movimentos da independência,
com a utopia de pátria grande como um projeto político dos movimentos de independência que aspiravam a uma grande nação latino-americana, mas uma nação que não estava constituída esperando a libertação, mas ela deveria ser constituída ao mesmo tempo emancipada. Então, essa utopia de uma unidade continental, né, que está na ideia de pátria grande no Bolívar e aparece na Carta da Jamaica, no Manifesto de Cartagena ou no discurso de La Angostura, para citar alguns documentos que são esses nossos embriões de integração na América Latina, mostram uma visão de mundo que, veja, enquanto o mundo burguês estava ali adquirindo esses contornos mais claros de explicação da modernidade, do Estado moderno, e a separação da sociedade civil com o Hegel, né, se desenhava nesses territórios um eixo de pensamento que buscava responder às aspirações libertárias de um sujeito social questionador da exploração e do domínio imperial. E no mesmo mês de maio de 1895, em que o Weber fazia uma exposição na Universidade de Friburgo sobre o Estado Nacional e a política econômica na Alemanha, morre o José Martí no combate de Dos Rios, lutando pela independência de Cuba. O José Martí, ele soube compreender e colocar em prática os desafios que representava a luta por independência nas condições específicas da América Latina. Então, ele produz, né, a partir de uma luta concreta, a primeira concepção que a gente poderia chamar de orgânica, abarcadora dos problemas da América Latina e do Caribe, e vai distinguir processos civilizatórios, que eram era a ressonância da Revolução Francesa na América Latina, de processos que a gente começa a chamar então de processos de libertação, né? Libertação dos povos, e isso faz avançar uma crítica aos próprios valores da modernidade, né? Debate entre civilização e libertação. O José Martí talvez tenha sido o primeiro autor que fez a associação entre o nacionalismo de cada país e uma causa latino-americana, né? Isso ele fez na Revolução Cubana, e alude que os movimentos independentistas deveriam unir as ideias independentistas a um movimento de desenvolvimento dos povos oprimidos e autodeterminação nacional. Vejam, a libertação só tinha sentido se fosse para se desenvolver uma pátria em que aquele povo poderia se desenvolver enquanto tal. E essa ideia, né, que está sintetizada principalmente no ensaio Nuestra América, de 1891, o Martí situa, portanto, Cuba e a América Latina como um teatro de processos revolucionários, né, por libertações que ainda vinham a ser, né, precisavam ser cumpridas. E nesse mesmo ensaio ainda tem algo ali antípoda no Nossa América, que é a formulação martiana e o diagnóstico dele sobre a política expansionista dos próprios Estados Unidos com relação ao continente. Poderia seguir nesse trajeto, né? Mas veja, o que importa a gente notar é que na proposta martiana de Nuestra América ou na Pátria Grande, de inspiração no Simão Bolívar, esse povo só poderia ser emancipado para um processo de libertação nacional que só veio a acontecer como um processo que era simultaneamente uma crítica ao imperialismo norte-americano, então uma revolução que fosse ao mesmo tempo de libertação nacional, um processo anti-imperialista e necessariamente um processo de superação do capitalismo que não brindou esses povos outro lugar que não fosse povos coloniais. Então, um processo que seria uma revolução socialista de libertação nacional.
Seria muito interessante, né, registrar os lucros e a contribuição da Revolução Mexicana em 1910, né, ali no Entre Guerras, ou mesmo os cruciais anos 20 e 30, que ainda que não culminaram com a libertação de nenhum povo latino-americano, né, foi um momento muito rico de debates sobre democracia, nacionalismo, desde a Semana de Arte Moderna de 22 aqui no Brasil, como a contribuição do José Carlos Mariátegui, que o socialismo devia ser nem cálculo nem cópia, mas pensado como cabeça própria a partir dos dilemas latino-americanos, e do próprio Julio Antônio Beja em Cuba. Mas eu vou pular direto para os anos 60, que foi quando, de fato, triunfou uma revolução socialista de libertação nacional em Cuba, e aí, a partir dessa experiência concreta, a gente tem um leito histórico latino-americano que não se separa, então, essas dimensões na prática do anti-imperialismo, do socialismo e da democracia, entendido como formas de participação e protagonismo popular. Vejam, a partir da Revolução Cubana fica mais evidente, né, o contorno da questão nacional na Constituição do Estado na América Latina. Ela ficou para ser realizada pelos povos. Ou dito de outra maneira, né, o vazio da questão nacional na Constituição desses estados fez com que a questão nacional na América Latina seja necessariamente uma luta popular. Cabe ao povo, num movimento enquanto classe, a realização daquelas aspirações modernas que a burguesia não realizou, não vai realizar, desenvolveu o capitalismo sem realizá-las. Então, portanto, somente no processo de transição ao socialismo a possibilidade de realização de aspirações de igualdade, né, como universalização dos direitos civis, de liberdade, da apropriação do território pelo povo. Então, vejam, essa síntese entre questão nacional e internacionalismo proletário. Eu destacaria mais uma. A síntese entre povo e classe trabalhadora em movimento de transformação talvez sejam as principais contribuições do marxismo latino-americano para as revoluções e para os projetos de integração regional. Tanto nessa dimensão do internacionalismo, que foi amplamente vivenciada pela experiência da USPAL, da Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, desde 66, e a USPAL encerrou suas atividades agora em junho desse ano, né? De um internacionalismo que também foi evocado na mensagem aos povos do mundo através da Bicontinental, do Che Guevara, que é de onde a gente toma emprestado o nome do Instituto, ou propriamente dito, a segunda declaração de Havana, né, que tem essa metassíntese de que o dever do revolucionário é fazer a revolução. Uma metassíntese que orientou a ação de revolucionários nos seus países e a prática internacionalista nos anos 60 e nos anos 70. E essa ideia de povo enquanto classe no movimento emancipatório, que está lá desde o texto do Fidel, A História Me Absolverá, né? Povo de se luta, se trata, são todos aqueles humildes, né, que tem uma luta constante por democracia e justiça social nos nossos países, e que essa entrada, né, incompleta na cidadania, né, no seu exercício de direitos, provém exatamente da deformação do nosso Estado-nação, né, o que eu vou chamar de um aleijume de nascença na formação nacional, à medida que esses ideais da modernidade ficaram pendentes de realização. Né? Então, o Florestan Fernandes vai chamar de uma democracia asfixiada, né? Ou a gente vai ter um desenvolvimento econômico dependente, né? Amplamente estudado nas teorias da dependência, sempre esse caráter de aleijume, né? Da perspectiva do próprio desenvolvimento capitalista para olhar para as questões da América Latina. Aliás, também, né, foi um tema
que instigou muito o Celso Furtado, né? Entender essas formas, né, deformadas e buscar uma teoria própria, né, para a gente se explicar, né, sem assumir, né, essa ideia de que somos povos aleijados. Vejam, o movimento que a gente observa nos anos 2000, né, eram reações populares massivas com uma diversidade de atores, povos originários, mulheres, jovens, né, em reação aos efeitos nocivos do neoliberalismo sobre as nossas sociedades, né, e que colocaram movimentos de massa que deflagraram processos que vão desde o neodesenvolvimentismo, o neodesarrangismo no Brasil e na Argentina, até propriamente dita a Revolução Bolivariana na Venezuela. Hoje a Venezuela é um processo que tem mais condições de apresentar resistência a essa nova ofensiva neoliberal, exatamente porque a Venezuela criou condições de um processo de participação popular afetiva. Essa entrada do povo na história da construção nacional, né, com todas as suas contradições, mas é um país em que há 20 anos o povo exercita o aprender a exercer poder, né, e tomar nas suas mãos as rédeas da construção nacional. Vejam, estou querendo localizar esse como um legado do pensamento crítico marxista para a gente pensar os processos de integração a partir dos povos, né? Que um pensamento forjado a partir de práticas militantes concretas, né? Militantes revolucionários da América Latina, e que não negam o pensamento universal, né? Não é uma oposição ao eurocentrismo, pelo contrário, é um método de se apropriar da teoria com rigor e aplicá-la com criatividade, né? Aplicá-la em processos de luta concretos, né? E a partir da reflexão sobre esses processos, né? E elaborando a teoria com cabeça própria. Então, acho que é muito interessante a gente pensar que desde os líderes da independência da América Latina, né, atuam no mapa social com um horizonte internacional. Então, essa relação entre a parte e o todo presente nesse método, né, faz com que a gente consiga ter uma teoria a partir da luta dos povos, né, que, vejam, hoje ela é muito importante para não reforçar nacionalismos que podem tender a movimentos de direita e a gente reivindicar a bandeira no Brasil nesse momento em que aqueles que os reivindicam por meio da camisa da CBF estão fazendo exatamente o contrário, né? Então, com uma postura entreguista, né? Antipopular, antidemocrática e antinacional. E também é importante de uma perspectiva vamos dizer, crítica a uma razão de ajuda humanitária que também coloca um acento, vamos dizer assim, de dominação, né, para se referir à integração dos povos. São os marcos, né? Vamos dizer assim, que a gente, na verdade, estende a mão, né, ao diálogo sobre esses determinados marcos de análise de uma teoria crítica a partir da luta dos povos na América Latina. Dos desafios atuais, né, os principais desafios da integração são os principais desafios da luta revolucionária, né, que tem a ver, como as minhas companheiras que me antecederam já abordaram, os impactos da crise internacional, que promove uma ofensiva neoliberal sobre a América Latina, né? A professora Bia falou sobre, né, a mudança de hegemonia, né? E os governos autoritários. Esses se converteram, tanto o capitalismo quanto os governos autoritários, nos dois principais eixos de pesquisa do Instituto Tricontinental, né? Uma análise a partir dos movimentos de como que atua e qual que é a força do inimigo. Do capitalismo, né? O capitalismo não apresenta uma saída para a sua própria crise, é uma crise de padrão de acumulação capitalista que
que se traduz numa ofensiva de caráter predatório sobre as riquezas nacionais e sobre a força de trabalho. Então, a gente busca entender o papel da América Latina nisso, que veja em outras crises, como a crise do entre guerras, diante de um cenário internacional adverso, países subdesenvolvidos como Brasil, Argentina e México viram ali uma oportunidade de desenvolver um processo de industrialização dependente, né, no meio do processo de substituição de importações. Hoje, a crise atual é o inverso. Esses países passam por um intenso processo de desindustrialização, né, de transformação de direitos em negócios, de disputa do Estado, tanto na sua dimensão política, que é adequar os Estados nacionais às exigências de acumulação do capital, então as mudanças nos marcos legais do Estado, que vejam, não tem lugar nem menos para a democracia liberal burguesa, o que dirá para a nossa democracia asfixiada. E a disputa na dimensão econômica, com os processos de privatização propriamente dito. A terceira frente de atuação do capital é a pilhagem dos bens naturais, né? Então, apropriação privada de recursos estratégicos como petróleo, minério, terra, água, enfim. E vejam, a gente busca ter uma visão sobre os impactos da América Latina e uma visão sobre o sul global, né? Então fica aqui o convite sobre esse estudo capitalista, a gente olhar a reforma trabalhista não só no Brasil, mas também na Índia, nesse dossiê da Tricontinental, a ofensiva sobre os recursos estratégicos na África, né? Para que a gente consiga fazer esses impactos da crise numa reflexão que una esses três continentes. O segundo eixo de pesquisa do Tricontinental a gente denomina carinhosamente monstros. A professora Mônica, ela é uma das pesquisadoras desse eixo, que se refere ao estado zumbi das democracias, ao avanço do fascismo e a essa reorganização da geopolítica mundial. Vejam, eu só queria fazer um comentário sobre esse eixo, que já teve bastante presente na mesa, que chamar as coisas pelo nome que elas têm, né, nos ajuda a entender que isso é uma ofensiva imperialista, né, e que é uma ofensiva sobre os povos que resistem. Então, essa guerra, né, os povos não são vítimas, né, são protagonistas de um processo de resistência contra o neoliberalismo. E vejam, a destruição da cultura da classe trabalhadora, a atomização da classe trabalhadora no processo produtivo, na sociabilidade e na representação política é um terreno muito fértil para avanços de governo autoritário e processos de fascistização da sociedade. É a partir, né, desse recorte, dessa chave de análise, né, da precarização do trabalho, do enorme contingente humano brutalizado, que a gente vai compreendendo os governos de direita que vão do Modi na Índia ao Bolsonaro no Brasil. Então a gente precisa também de uma teoria, vamos dizer, geral sobre a correlação de força da classe trabalhadora no mundo, para reconhecer que a gente está numa situação desfavorável, né, mas que a gente tem que ir na raiz dos problemas, né, e por isso que a nossa reivindicação de ser radical nesse processo, né? A forma de luta radical contra o imperialismo é ir à raiz dos problemas e por isso ir no estudo profundo da nossa formação social e econômica, né, para de lá se inspirar ao que a gente tem de mais radical, a isso que é um verdadeiro patrimônio que a gente tem na luta dos povos para responder essa ofensiva. Vejam, se a gente olhar para esse autoritarismo no Brasil que é necessário para a ofensiva neoliberal, a gente vê autores na direita que também tem correspondência nas novas modalidades de golpe na América Latina, que vão desde os militares, que propõem um alinhamento automático aos Estados Unidos fundamentado numa guerra entre Ocidente e Oriente, como mostrou a professora Bia,
Os economistas neoliberais, com a doutrina da austeridade, na crença do ajuste para crescer, né, que fazem uma análise restrita da crise, é uma questão de orçamento, não é essa análise que a gente está fazendo. Parte do judiciário com uma dimensão de judicialização da política e criminalização da luta. Né? Em alguns países, também a presença de igrejas neopentecostais é importante para compreender essa engenharia dos golpes. Né? Vejam, esses autores políticos, determinada parte da formação dos militares, os economistas neoliberais, uma parte do judiciário, principalmente ligada ao Lava Jato, tem uma característica em comum, que é o compromisso com as respectivas corporações em detrimento de um compromisso com o país. Está centrado em interesses corporativos e na negação de processos políticos, né, faz com que se crie um perfil de heróis avessas, como salvadores da nação, como os combatentes contra a corrupção, né, que unem esse determinado perfil, né, vazio de preocupação de um projeto nacional e de um projeto de integração regional, que faz, mais uma vez, com que temas como democracia, como soberania, como direitos, justiça social, caia de novo no colo da esquerda. Caia de novo, ou seja, né, a gente precisa reivindicá-los como temas que são historicamente populares. Vejam, muitas vezes, né, a gente ouviu aqui na mesa que esses atores, né, eles criam um inimigo interno à luz de um inimigo externo, que eram os terroristas e agora são os comunistas. Né? Todo mundo que vai ser, né, morto, perseguido como comunista. Né? Vejam, e o que o que eu estou querendo trazer é que a gente tem um verdadeiro patrimônio no pensamento crítico latino-americano para fazer a síntese entre a bandeira vermelha e a bandeira verde e amarela, no nosso caso, que diante do desmonte da nação, né, né, dessa criminalização de quem luta, a gente fazer essa síntese de que no nosso processo de formação socioeconômica, né, cabe ao povo realizar um projeto nacional, democrático, popular, soberano, com direitos, e que esse movimento é necessariamente latino-americano, porque isso nos une à história do nosso continente e afirma a nossa identidade enquanto povos latino-americanos. É nesse sentido que está sendo pensado a Assembleia Internacional dos Povos e é o terceiro eixo de pesquisa do Tricontinental. Enquanto os dois primeiros estudam a movimentação do inimigo, o terceiro eixo se chama Futuro, né, que é se desafiar a produzir uma teoria sobre futuro, sobre emancipação, nesses marcos de um pensamento forjado nos processos militantes. A Assembleia Internacional dos Povos, ela vem de um processo que a gente reivindica desde a luta contra a ALBA, que formou uma geração de militantes na América Latina, os fóruns sociais mundiais, a proposta da ALBA, e dentro da ALBA Movimentos, e, mais recentemente, uma iniciativa ligada ao MST, que foi uma conferência internacional chamada Dilemas da Humanidade. Vejam, essas conferências foram a partir de processos muito concretos, né? De companheiros que vinham de outros países para processos de formação junto aos movimentos no Brasil, e aí notadamente um espaço de formação do MST, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, fica aqui no limite, mais ou menos no caminho, mais perto lá de onde eu venho, São Paulo, mas entre Rio, São Paulo e Guararema, e dos espaços de formação política, de lutas em comuns, né, vem surgindo a necessidade da terceira perna da organização popular, que é a formação, as lutas e a organização. Nesse sentido, a Assembleia Internacional dos Povos, né, ela reúne, então, organizações e militantes da América Latina, que já estavam bastante integrados nesse processo, mas com companheiros da África e da Ásia, principalmente
da China por meio da universidade e da Índia com organizações indianas. A gente tem alguns objetivos, né, de articular esses processos de formação em comum, né, processos de comunicação em comum, né, como aqui a gente tem o Brasil de Fato, por exemplo, né, os similares desses países, e o Instituto Tricontinental é a terceira perna desse processo, que é criar uma reflexão comum em termos de um instituto de pesquisa que consiga monitorar o inimigo e projetar futuro, né, no sentido de elaborar um subsídio para a direção dos movimentos nesses países. A Assembleia Internacional dos Povos é um processo, né, mas teve uma reunião em fevereiro desse ano, na Venezuela, o primeiro encontro, né, para ajustar esse processo. E o mais interessante desse processo é o respeito às culturas políticas dos povos, né, que diante de uma mesma necessidade de reação à crise, né, a gente tem que ser muito generoso, né, com os tempos e a cultura política de cada um desses povos. De toda maneira, tem sido um intercâmbio muito interessante. Eu espero que vocês possam conhecê-los por meio dos materiais do Tricontinental, que são feitos para serem mesmo munição, artilharia na batalha de ideias com relação a essa resistência. Que vejam, qual que é o grande objetivo da Assembleia dos Povos, né? É construir condições para um novo ciclo de luta de massas na América Latina e no mundo. Né? Como a professora Bia já trouxe nos desafios, né? É esse enraizamento, é retomar o vínculo, a confiança política no povo como protagonista dos processos e por meio do trabalho de base, por meio do diálogo, colocar o povo em movimento enquanto classe com uma estratégia de poder. É algo que a gente também teve da experiência anterior, que a gente não pode renunciar a uma estratégia de poder da classe trabalhadora. E que esse momento que a gente está vivendo no chamado Sul Global só pode ser revertido com esse movimento de um novo ciclo de luta de massas. Criar condições para. Esse é o grande objetivo da Assembleia Internacional dos Povos, é colocar os povos em movimento na construção de um novo mundo, na construção de novos países, na construção de uma nova ética na política que altere a sociedade toda e cada um de nós. Esse é um desafio enorme, mas está aqui numa mesa, né, com companheiras, né, latino-americanas. Vocês viram que eu sou a única brasileira aqui dessa mesa, né? Então eu acho que isso já é um convite, né, já é uma inspiração para a gente pensar a radicalidade que esse processo precisa ter para transformar cada uma de nós. Obrigada. Obrigada, Olívia, por essa visão histórica que você nos traz da doutrina da integração, com Bolívar, Martí, Mariátegui e tantos outros que pensaram, que sonharam com a unidade dos nossos povos, da nossa América, da Indo-América, da Pátria Grande, e que faz parte desse legado tão importante de utopias, de instrumentos teórico-metodológicos para análise das nossas realidades, mas também de experiências políticas que são uma lição muito importante. E aí eu queria me referir, por exemplo, a uma passagem da apresentação da Olívia, quando ela cita o Fórum Social Mundial. Olha, o Fórum Social Mundial foi talvez um dos espaços mais importantes e mais abrangentes de internacionalização da necessidade de integração dos movimentos populares a nível planetário. E ele nasce em Porto Alegre, no começo do século, e ele se expande pelo mundo inteiro, inclusive com possibilidade de organizar fóruns regionais, fóruns sociais regionais, né? Foi quase uma década de grande mobilização dos movimentos populares a nível planetário. E essa é uma experiência fundamental para pensarmos os desafios do futuro.
Ela falou do papel dos movimentos populares na construção de novos processos políticos, e nós temos na América Latina uma experiência fantástica. Eu acho que é um desafio para os cientistas sociais, os cientistas políticos, estudá-la mais em profundidade, que são os estados plurinacionais que surgiram em 2008 em 2 países da região, no Equador, pela via de uma Assembleia Constituinte, e na Bolívia, pela via de um plebiscito nacional e uma construção que até hoje em dia representa um desafio. Imaginem vocês as guerras da independência do século XIX, que a independência na América Hispana foi um pouco diferente, bastante diferente aos processos, a independência da metrópole, no caso brasileiro. No nosso caso, significou uma guerra muito dura, uma guerra onde lutaram militares profissionais, né, Bolívar desde o norte, desde o sul dos argentinos, San Martín, José de San Martín, enfim, e lutavam também os camponeses com pedras, paus, com o que tivessem disponível. Uma luta muito dura. Eu me lembro muito de dos escritos de Bolívar. Ele diz, olha, a independência da América só está garantida quando o último resquício do exército espanhol for realmente vencido militarmente em qualquer país do continente. Enquanto exista um resto aí de foco militar da metrópole, da Espanha, nada está garantido na região. Portanto, a integração, digamos, militar da região como resistência e como processo de lutas para a independência foi um processo importantíssimo, né? Eu acho que é muito fundamental pensar nos estados plurinacionais, dizia, porque eles quebram esse paradigma eurocêntrico. Alguém chamou aqui, acho que foi a Olivia, de eurocentrismo, né? De colocar, imaginem vocês um país como a Bolívia, cuja população majoritariamente se reconhece como indígena ou descendente de indígena, que falam outras línguas que não são o espanhol, e se constrói a partir de um modelo do Estado europeu do século XVIII, branco, que fala espanhol, e que exclui a mais de 65% da população do processo político. A Bolívia, a partir de que se declara um Estado plurinacional, reconhece 36 línguas oficiais e 36 nações ao interior desse grande Estado que é o Estado plurinacional. Mas não é só isso, não só é nação como etnia, é nação também como estrutura jurídica. Portanto, o que nós temos na Bolívia é uma diversidade de estruturas jurídicas convivendo num corpo maior que é o Estado plurinacional da Bolívia, num processo que, desde meu modesto ponto de vista, significa dos mais ousados de democratização do Estado na América Latina. E esse é um processo que tem que ser estudado com cuidado, que tem que ser estudado com calma, e certamente tem que ser estudado com aquele legado da teoria e do pensamento social latino-americano, que é um acúmulo de um século inteiro no nosso continente, quando a gente fala do século XX. Então, muito obrigada, Olivia, por esse panorama.